Amém, igreja? Eu salvo a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé? Aleluia! Santo é o teu nome. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 16, versículo 19. Aleluia! Êxodo capítulo 16, versículo 19 diz assim: E disse-lhe Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Antes, algum deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Santo é o teu nome. Graças te damos. Pai querido, Pai amado, te louvamos. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse culto direcionado a casal e famílias, meu Deus e meu Pai. E eu te peço, Pai querido, Pai amado, abençoe as famílias, abençoe os casais, abençoe os filhos, abençoe as nossas vidas, manifesta a tua graça, a tua glória, abençoe essa palavra, sonde os nossos corações, abra o nosso entendimento. Pai querido, Pai amado, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito a falar conosco. Pai querido, Pai amado, obrigado já pela tua presença. Obrigado porque quando chegamos aqui o Senhor já se encontrava. Obrigado porque nós chegamos, meu Deus e meu Pai, para te louvar, te adorar, glorificar o teu santo nome. Obrigado já pela tua presença. Abençoe essa palavra, fale conosco. Rendemos graças a ti mais uma vez. Pedimos a ti, meu Deus e meu Pai, a sua ajuda. Nos ajude, Pai querido, Pai amado, a permanecermos, meu Deus e meu Pai, confiando na tua palavra, confiando no teu amor. Abençoe, Pai querido, Pai amado, as nossas vidas. O Senhor sabe como nós chegamos aqui nessa noite. O Senhor sabe como cada um se encontra. O Senhor sabe quais são as nossas necessidades. Pai querido, Pai amado, abençoe e dê vitória no nome de Jesus. Podem se assentar. Aleluia! Glória a Deus! Essa palavra vai falar a respeito do maná, a respeito do pão que desceu dos céus. E o mais interessante dessa palavra é que nós vamos ver esse povo vindo de uma sequência de milagres, uma sequência de manifestação do Deus vivo, do Deus poderoso. Mas aí nós vamos ver que na primeira dificuldade, aquele povo começa a murmurar. Aquele povo começa a se levantar contra Arão, contra Moisés. Aquele povo começa a sentir saudade do tempo que eles viviam em escravidão. E muitas das vezes é difícil mesmo. Tem momentos na vida da gente, tem pessoas às vezes que estão tantos anos às vezes vivendo vidas de escravidões, de sofrimentos, de cativeiro, que quando é arrancado daquele lugar sente falta e sente saudade. É por isso que precisa haver uma libertação. Tem pessoas que muitas das vezes até retrocedem para continuar vivendo daquela maneira de escravidão, de humilhação. Relacionamentos que não glorificou o nome do Senhor, que não fez mal, que só adoeceu. Mas é difícil porque a gente acaba muitas das vezes se acostumando. Mas também, você também se acostuma quando Deus te arranca de um lugar e te coloca num lugar melhor, você também começa a se acostumar com o que é bom, com aquilo que é melhor. Mas isso também leva um tempo. E aqui, nesse momento, ao invés deles estarem ali em união, em comunhão e orando a Deus para que Deus mandasse aquilo que eles estavam necessitando, eles começaram a murmurar. E o mais lindo que nem essa murmuração impediu com que Deus operasse o milagre.
Aí a gente vê a misericórdia de Deus, é por isso que a Bíblia vai dizer que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Imagine se o nosso Deus, que é poderoso, que é fiel, que é soberano, se num momento desse, como muitas das vezes nos encontramos, se a gente começa a murmurar, começa a ser ingrato, muitas das vezes com a nossa fala e com a nossa atitude. Se Deus fosse um Deus carrasco, se Ele fosse um Deus maldoso, como muitas das vezes nós escutamos, porque a gente às vezes escuta que algumas coisas que acontecem, para quem não acredita, para quem não confia, pergunta logo que Deus é esse. Um Deus de justiça, um Deus justo. Porque na hora ninguém entende, compreende que Ele é um Deus de justiça. A gente sempre fica questionando por que Deus permitiu ou por que Deus permite certas situações. Aqui era um momento da sequência que eles estavam vivenciando, era de estarem ali compreendendo que Deus poderia mandar o pão como Ele mandou, as cordonizes como Ele mandou, o que eles queriam se alimentar. Mas não, foi dentro da murmuração. E mesmo assim a gente vê Deus falando para Moisés, Moisés, eu vou atender a murmuração desse povo. E quantas das vezes na nossa murmuração Deus não nos tem atendido. Mas é muito triste quando eu estava meditando nessa palavra, o nosso sentimento de ingratidão a Deus. Porque se somos gratos a Deus, nós vamos compreender a respeito da oração, da leitura da palavra, que são momentos e fases que nós vamos vivenciar. E que Deus vai continuar nos assistindo. Mas nós não vamos estar murmurando e nem vamos estar sentindo saudade daquela época, daquele tempo que vivíamos cativos, que vivíamos sem liberdade nenhuma, que vivíamos insatisfeitos procurando caminhos e situações para a nossa vida para tentar nos satisfazer, coisa que não nos satisfazia. Que pelo contrário, quando você saía de certo ambiente, você continuava com aquele vazio, você continuava com aquela tristeza, você continuava naquela aflição. E nós vemos aqui o Senhor falando para Moisés, dando uma instrução, orientando a Moisés como seria. Ele falou, eu vou responder à murmuração deles, mas vai ter que ter um direcionamento. E nem assim eles conseguem obedecer. E nem assim eles fazem aquilo que Deus dá como ordem para Moisés. Hoje, o maná que tem descido é a palavra. Nós temos essa palavra e não adianta você se alimentar um dia só na semana, ou só às sexta-feira aqui no culto, ou só aos domingos quando você vem. Não, é um alimento diário. E nós temos essa palavra como um alimento diário para a nossa alma e para o nosso espírito. Um alimento que vai saciar, um alimento que vai nos fortificar, um alimento que vai nos renovar, um alimento que vai nos colocar de pé. Nós temos esse alimento. E não pode ser um alimento, porque todo dia o nosso corpo necessita do alimento para que possa alimentar o nosso corpo. Mas o nosso espírito também necessita desse alimento. A nossa alma também necessita desse alimento. E é através da palavra, é através da oração. E graças a Deus que hoje nós temos esse pão, esse alimento diariamente, porque eu acredito que todos nós temos uma Bíblia. Mas não a Bíblia para ficar empoeirada ou guardada. Né? Tem a Bíblia, tem os aplicativos, tem palavras. Basta querermos, basta entendermos que necessitamos desse alimento. Porque é esse alimento que vai fazer que quando os dias maus chegarem, porque chegam, e às vezes chegam, não é porque você procurou, não é porque você está de qualquer maneira, mas nós precisamos entender, nós temos família, nós somos mãe, nós temos sobrinho, nós temos primos, que muitas das vezes acontecem situações que não fomos nós que procuramos, mas que traz tristeza ao nosso coração. E se nós não tivermos esse alimento, a gente vai murmurar.
A gente vai duvidar do poder de Deus, mas nós precisamos entender que o homem, ele vai fazer as suas escolhas. Mas são escolhas que parecem bom, que o fim é a morte, que traz sofrimento, que não glorifica o nome do Senhor. Mas nem por isso nós vamos murmurar, nem por isso eu vou sentir saudade da onde eu vivia, como eu vivia, da onde o Senhor me arrancou. Não, eu preciso ter um coração de gratidão. E um coração de gratidão faz a vontade de Deus, obedece à vontade de Deus. E na maioria das vezes, quando nós não estamos entendendo, quando nós não estamos compreendendo. Porque muitas das vezes nós falamos, não, eu vou fazer a vontade de Deus. Mas não faz, porque a gente não deixa prevalecer aquilo que Deus quer. A gente sempre faz do nosso jeito. Tem que prevalecer a minha vontade, o meu querer. E a gente vê um povo vivendo sinais e prodígios, um povo que foi arrancado da mão do escravo, um povo que vivia cativo. E quantas das vezes eu estava me perguntando por que a gente não consegue entender, compreender essa palavra? Porque, irmãos, essa palavra, quando a gente começa a entender, ela traz paz, ela traz segurança. Ela traz paz, independente do vendaval que você possa estar vivendo, do dilúvio que você possa estar vivendo, do levante que você possa estar vivendo, da opressão, muitas das vezes da intimidação. Ela é uma palavra que ela vai trazendo paz através do Espírito Santo que habita em nós. E nós precisamos entender que é esse alimento diário que vai fazer com que a gente saiba lidar com os dias difíceis, com lutas que vão se apresentar. E nós não vamos murmurar e nós não vamos desobedecer, porque aqui eles estavam entristecendo o Deus vivo. Irmão, e muitas das vezes nós achamos que nós não entristecemos o Deus vivo, porque a gente acha, não, mas eu não estou em pecado. Mas a gente está em desobediência. Mas a gente está murmurando. Mas a gente não consegue entender o que Deus está falando, nos ensinando, provando dentro da palavra. Porque como pode eu já ter vivido tantas experiências com Deus e continuar agindo da mesma forma, pensando da mesma forma, tendo as mesmas atitudes? Como que pode se apresentar uma luta na minha vida e eu não ter mudado com tudo que eu já vivenciei lá atrás, com tudo que eu aprendi lá atrás? Porque eu acredito que essas adversidades, elas vêm para a nossa vida para uma mudança em nós. E nós precisamos entender que sempre tem algo em nós que precisa ser mudado, transformado, e Deus sabe. E Deus sabe dessa transformação, e é isso que a gente precisa desejar. Porque aqui a gente vê, mesmo na murmuração, a misericórdia de Deus. E por que muitas das vezes, quando nós precisamos exercer a misericórdia, nós não exercemos? Porque nós não aprendemos nada com esse Senhor. Porque a gente não consegue, a gente quer misericórdia para a nossa vida. A gente quer que o Senhor opere o milagre, a gente quer que o Senhor faça, a gente quer libertação, a gente quer cura, a gente quer porta aberta, a gente quer prosperar, a gente quer tudo. A gente só não quer fazer a vontade de Deus. A gente só não quer ser misericordioso quando a gente precisa. A gente só não quer perdoar quando o Senhor falar que é necessário que a gente perdoe. A gente só não quer fazer aquilo que Deus exige de nós. Porque aí o eu da gente, o orgulho da gente, fala mais alto. A gente não consegue diminuir. E aqui, mais uma vez, esse povo estava entristecendo o coração de Deus. Porque como é bom quando a gente entende que a gente precisa agradar a esse Senhor. Eu preciso agradar a esse Senhor com as minhas atitudes, com os meus comportamentos, sem me importar se o outro está fazendo ou não. Porque quando você entende essa palavra que você faz, você fica em paz. Você sabe o que você fez. Você tem consciência. Você sabe que a tua atitude alegrou o coração de Deus, ainda que não alegre o coração dos homens. E aí esse povo se reúne para estar querendo ir contra o líder que era Moisés e Arão. Por causa de algo que eles não tinham nem culpa. Eles estavam ali para liderar aquele povo.
mas um povo que podia... Por que muitas das vezes, ao invés da gente orar para que Deus nos responda, para que Deus nos aquebrante, para que Deus coloque uma sensibilidade, a gente primeiro vai para a ação com a nossa força. E aí a misericórdia de Deus, irmãos, é essa misericórdia que tem que nos impactar. É essa misericórdia que tem que falar mais alto ao nosso coração. É essa misericórdia da gente entender quantos milagres, quantos livramentos, quantas provisões. Mas isso não basta pra gente. Porque muitas das vezes a sensação que eu tenho é que a gente continua com aquele vazio dentro de nós. Porque se esse Espírito Santo estiver preenchendo o vazio, nós vamos entender aquilo que Deus quer de cada um de nós. Porque o Senhor falou, eu vou mandar o alimento. O alimento vai ser diário. Não precisa aguardar para o outro dia. No outro dia eu vou mandar o maná de novo. Tão fácil. Eu gosto muito de falar de Raabe, porque ela só ouviu e acreditou. O que nós temos ouvido que nós não acreditamos daquilo que Deus está falando? O que nós estamos lendo que nós não estamos entendendo aquilo que Deus requer de cada um de nós? Porque era algo muito simples. Claro que tinha um grupo ali que obedecia, mas aí por causa daquele povo todo, pagava todo mundo. E quantas das vezes nós não estamos passando por alguma situação que a culpa nem é nossa? Mas de pessoas que são próximas, que amamos, que vai por caminhos que traz dores, que traz sofrimento. E muitas das vezes, na presença do Senhor, o fato de não obedecermos aquilo que Ele quer, traz dores e sofrimento. Entristece o nosso coração de Deus. Como Deus iria se alegrar se aquela população começasse a orar para que Deus pudesse mandar o maná? E graças a Deus por essa misericórdia. Por essa misericórdia desse Senhor, que mesmo eles ali murmurando, Ele falou, eu vou provar que eu sou Deus, eu vou provar que foi eu que tirei eles daquele lugar. E mais uma vez Ele manifeste, mais uma vez há uma desobediência. Até quando nós vamos continuar desobedecendo à vontade de Deus? Até quando a gente vai estar vivendo segundo a nossa vontade e o nosso querer? Até quando nós não vamos entender aquilo que é de mais simples que o Senhor está requerendo de nós? É algo simples, mas que para a gente exige um esforço grande de nós. Não, mas eu não vou fazer desse jeito. Não, mas a mim não, eu não quero fazer dessa maneira. Não pode ser dessa maneira. Não pode ser Deus falando comigo. A gente não consegue entender essa misericórdia. A gente quer pra gente, a gente ora, a gente já vivenciou, a gente já viu, mas quando chega na hora da gente exercitar, a gente não exercita. Quando chega na hora da gente reconhecer o poder desse Deus, a gente não reconhece. Quando chega na hora da gente agir para a gente mostrar gratidão, porque eu acredito que Deus quer ver em nós gratidão, irmãos. Nós precisamos ser gratos e a gente vai ser grato nas mínimas coisas que Ele vai requerer de cada um de nós. E nessas mínimas coisas nós não conseguimos alcançar ou entender essa misericórdia, esse amor que Ele tem tido por cada um de nós. Que Ele tem tido muitas das vezes por pessoa que nós amamos e que nós reconhecemos que se não é o Senhor, não estava mais de pé, não estava mais na face da terra. Mas a gente não consegue entender isso. E esse povo não estava entendendo. E a gente se pergunta, como que pode você ver o mar se abrir, você atravessar o mar, você ouvir que eles já não iriam mais ver os inimigos deles? Como que pode você estar perto, num acampamento do Egito, e você vê as 10 pragas consumir o Egito e não alcançá-los? Como que pode viver os milagres e não reconhecer o poder de Deus? Porque a gente só quer viver os milagres, mas a gente não quer reconhecê-lo. A gente quer viver o milagre, mas a gente não quer reconhecê-lo. Porque quando a gente vive o milagre e a gente reconhece, a gente toma ele para a vida da gente, e aí a gente vai dizer, como a Bíblia diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vive em nós? Não vive. Não vive. Porque quando chegam os momentos de nós demonstrarmos que Ele vive em nós, nós retrocedemos.
nós não conseguimos alcançar e nem entender aquilo que Deus quer de cada um de nós. E é muito bom, porque hoje, esse maná, essa palavra, que muitas das vezes a gente vai ler e não vai entender, mas tem tantos livros que você pode entender. E é querer entender, e é querer fazer a vontade de Deus, e é querer obedecer, porque aqui eles só precisavam obedecer e reconhecer, sem precisar murmurar, ou então pelo menos ser grato e falar assim, poxa, mesmo na murmuração ele me abençoou. Muitas das vezes estamos fazendo tudo errado, e Deus tem dado livramento, e Deus tem dado escape, e Deus tem guardado, e Deus tem ouvido a nossa oração, e Deus tem libertado, e Deus tem curado. Quer dizer, a gente quer só para si. Mas na hora de mostrar o amor por ele, a gratidão por ele, ah, não, isso para mim é demais. Eu vou descer, é demais. Eu vou me humilhar, é demais. Não, irmão, para Deus nunca é demais. Deus gosta quando a gente entende isso. Alegra o coração de Deus quando a gente pode fazer algo que nem a gente mesmo entende, mas a gente fala, eu vou fazer porque Deus quer. Eu quero alegrar o coração do meu Deus, eu quero demonstrar para ele que eu sou grata. Porque eu preciso ser grata, porque eu sei até hoje o que ele tem feito, o que ele tem sido, o que ele já fez e o que ele vai continuar fazendo. Então eu quero ser grata a esse Senhor, eu quero fazer a vontade dele, eu quero obedecer a ele. Eu não quero fazer aquilo que a minha carne pede, porque a nossa carne pede. A todo tempo ela pede. A todo tempo a nossa carne quer justiça pela carne. A todo tempo a nossa carne, ela quer despertar, ela quer prevalecer, ela quer dizer para nós que é ela que nos comanda. E ela não pode nos comandar, o que precisa nos comandar é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que tem que nos comandar, que tem que nos conduzir. A carne, ela precisa permanecer mortificada. E aí vem situações, se apresentam situações. Porque era uma trajetória, era um povo que foi cumprido uma promessa, que eles sairiam. E Deus assim o fez. Deus é fiel para cumprir as promessas dele e às vezes a gente faz voto. E nem isso a gente cumpre. A gente abre propósito, a gente faz um voto com o Senhor e a gente não cumpre. Quantas situações que às vezes a gente, Senhor, se o Senhor fizer assim, eu vou fazer assim. Se o Senhor fizer isso, e a coisa acontece, o milagre acontece, depois nós não fazemos nada. E nem por isso ele nos arranca da face da terra. E nem por isso ele deixa de ser misericordioso. Porque é essa graça, é essa misericórdia que precisa nos atrair. É esse amor de Deus que precisa nos atrair. Quando a gente começar a ter consciência do que ele passou naquela cruz do Calvário, do que ele sofreu, do que ele precisou renunciar para que hoje pudéssemos estar aqui, a gente vai começar a olhar e ver essa palavra e ver esse Senhor de uma outra maneira e de uma outra forma. Porque mesmo dentro dessa situação, Deus abençoa esse povo, Deus mostra que ele é Deus. E aí o Senhor fala, só recolhe aquilo que é necessário. Só pega a quantidade diária, amanhã vai vir algo novo. E eles não obedecem. Eles não conseguem entender. Eles não têm prazer de viver o milagre. Eles não têm prazer de confiar que amanhã ele daria como ele deu. Como o maná caía. E aí a Bíblia diz que aqueles que ajuntaram um pouco a mais, no outro dia já estava cheirando mal, deu bicho. Por causa da desobediência. Porque só no 6º dia que eles tinham que colher um pouco a mais. Porque no sábado eles não trabalhavam. E aí eles podiam, e não estragavam. Porque foi uma ordem de Deus. De Deus, foi uma ordenança dele. Ele estava no controle daquela situação. E nem isso quebrava a dureza do coração daquele povo. Mas um povo que Deus escolheu. Um povo que muitas das vezes passou por situações dentro daquele acampamento desnecessárias. Muitas das vezes estamos passando por situações desnecessárias. Porque ainda não conseguimos entender e compreender aquilo que Deus tem nos chamado, tem requerido de cada um de nós. Era só sair para colher a quantidade certa da tenda.
Se tinha 3 pessoas, era uma quantidade para 3 pessoas. Se alimentou, acabou. Amanhã seria algo novo. Era só sair para colher aquilo que ele já tinha preparado. Tem uma palavra preparada que todo dia você precisa se alimentar. Todo dia eu preciso entender que tem uma palavra, que tem um pão que ele deixou para a minha vida, que esse que vai ser o meu alimento. Porque o físico é fácil você alimentar, o espírito já não é tão fácil. Até porque a gente entende que hoje, no tempo que nós vivemos, o adversário tenta roubar o nosso tempo. E aí tira esse prazer e esse desejo de estarmos nos alimentando da palavra. Para que possamos compreender aquilo que ele está falando com cada um de nós. Para que a gente entenda que quando vier os dias maus, a gente vai seguir a direção daquilo que Deus está requerendo de cada um de nós. Para trazer paz ao nosso coração, para entendermos que Deus não perdeu o controle. Para que a gente não fique murmurando, sentindo saudade de um tempo que a gente vivia de uma maneira que a gente estava com nosso passaporte garantido para o inferno. A credencial garantida. Hoje já não. Nós temos uma credencial que você pode mostrar para o inferno. Porque nós não somos mais treva, nós somos luz. Mas aí o meu comportamento e a minha conduta tem que ser uma conduta e um comportamento de luz, não de trevas. Porque muitas das vezes nós temos certeza que nós estamos lidando com demônios. E demônios não se discute, se repreende. E a gente discute com o demônio. E a gente briga com o demônio. E a gente quer sair no tapa com o demônio. Mas não é para nada disso, é só para repreender no nome de Jesus. E a gente não sabe lidar com essas situações de mundo espiritual. A gente não tem dimensão do que ele pode fazer. E ele não tem pressa de destruir ninguém. O problema é que a gente acha que ele vai chegar arrombando. O problema é que a gente acha que pode levar anos para ele estar cirandando a sua vida, a sua casa, o seu casamento, o seu financeiro, a sua saúde. Aí a gente vai igual o Sansão, a gente vai quebrando, né? A gente vai quebrando os princípios. Quebra um hoje, ano que vem você quebra outro. Tá lá na conta. Tá na conta do diabo. Deus tá vendo. Aí tu quebra um amanhã, não tá acontecendo nada. Deus tá dando livramento, Deus tá me guardando. Sansão foi quebrando todos os princípios. E toda vez ele achava o quê? Os filisteus estão vindo. Eu vou sair. Eu vou sair mais uma vez dessa situação. Uma hora a gente não sai. Porque quando ele achou que iria sair, o Espírito já não estava. O Espírito de Deus, que tinha se apoderado, já não estava sobre a vida dele. Porque ele foi quebrando princípios. Porque ele não conseguiu entender o tipo de vida que ele precisava viver. Enquanto ele era criança, os seus pais criou da forma e da maneira que seria, mas depois eles crescem. Eles farão escolhas, eles tomarão decisões. E o que a gente pode fazer? Orientar e continuar orando. É o mínimo que a gente pode continuar fazendo. Mas não tem como intervir, porque muitas das vezes você vai falar, já está obstinado a fazer, a ir por aquele caminho, que vai quebrar a cara, que vai sofrer, que vai passar por luta. Mas aí são escolhas. E Sansão fez a escolha dele. E depois ele padeceu. Ele passou por situações desnecessárias. Esse povo passou por algumas situações, porque teve um momento que o Senhor permitia que acontecia pragas dentro do acampamento por causa da desobediência desse povo. Porque tinha um povo ali obstinado a não obedecer, a fazer a vontade dele, mas querer viver os milagres de Deus. Porque na hora que o pão descia, que as cordonizas desciam, eles iam pegar, eles se alimentavam também. Eles participavam da mesa. Mas eles não queriam obedecer à voz de Deus. E quantas das vezes nós só não queremos participar da mesa?
Nós queremos nos alimentar, nós queremos muitas das vezes uma posição de honra, a gente só não quer fazer a vontade dele. O alimento hoje já está nas nossas mãos. Nós temos esse alimento. E não adianta, porque se você achar que você não precisa desse alimento, não, mas essa palavra de Gênesis e Apocalipse é a mesma coisa, não muda nada, todo ano a mesma coisa. Não, mas é uma palavra renovada. É uma palavra que ela nunca é a mesma. Eu não sei se vocês já viveram experiências de angústia, de aflição, de desespero, de intimidação, de você ler uma palavra como... Eu entendo que tem momentos que tamanha é a nossa aflição, no meu entendimento daquilo que eu já vivi, que tem vírgulas e pontuações que ele muda nesse momento. Aí você lê, vem uma palavra de encontro ao teu coração, que te alimenta, te fortalece, que joga por terra todo aquele desespero. Aí amanhã você vai lá ler aquela palavra, você fala, meu Deus, mas não está falando a mesma coisa que falou ontem. Falou ontem de uma maneira que precisava te tocar. Falou de uma maneira que precisava com que você entendesse que você não estava só. Falou de uma maneira que te impactou. Porque era uma palavra necessária para aquele momento que você estava vivendo. E só Deus sabia. O que você precisava ler e entender que era para você e guardar na tábua do teu coração. No outro dia, você já não estava mais da forma que você estava. Você já não está aflito, já não está mais angustiado. Aquela palavra te libertou, aí você vai ler, você fala assim, não é possível. Eu estou lendo, mas não é a mesma coisa que Deus falou comigo ontem. Ela nunca é a mesma, ela é renovada. Ela é uma palavra que se renova. Ela é uma palavra que, de Gênesis a Apocalipse, de janeiro a dezembro, nós vamos ouvir de Gênesis a Apocalipse, mas uma palavra renovada, uma palavra que vai vir de encontro ao nosso coração, de acordo com a nossa necessidade. O Senhor está falando nessa noite do maná, o Senhor está falando de alimento, Ele é o nosso alimento. E esse alimento hoje, através da palavra que Ele deixou. Então eu preciso entender que esse alimento precisa ser diário. Eu não posso achar que eu vou me alimentar hoje e amanhã eu não tenho necessidade de alimento. Hoje nós vemos cristãos querendo nos implantar, querendo nos conduzir com doutrinas que não condiz com a palavra. Porque cada um entende essa palavra da maneira e da forma que quer. E hoje a gente vê muitas das vezes as pessoas usando a palavra para usar da maneira e da forma que eles querem. É por isso que a gente precisa pedir ao Espírito Santo de Deus para nos dar o discernimento, o entendimento da palavra. Porque não adianta a gente ler por ler, achando que nós vamos entender essa palavra no natural. Não é no natural, é no espiritual. Ela precisa impactar, ela precisa vir de encontro a nós. A gente precisa entender aquilo que ele está falando. E o que ele está falando, porque muitas das vezes são palavras duras. Mas aí o Espírito Santo fala, filha, essa palavra dura é para aqueles que não me obedecem. De imediato o Espírito Santo, ele fala isso ao nosso coração. Mas se você não obedecer, é o que vai acontecer contigo também. Mas é para aqueles que não estão me obedecendo, que não estão fazendo a minha vontade, que não estão entendendo aquilo que eu estou requerendo de cada um deles. E aí ele fala, eu mandarei, eu enviarei, eu mostrarei que eu sou Deus desse povo, que foi eu que tirei eles do Egito. Eu vou enviar o maná. Mas diga para eles, Moisés, diga para eles recolherem a porção necessária, nem de mais, nem de menos, que o Senhor traga em nós equilíbrio. Que possamos, eu sempre oro para que essa igreja possa ser uma igreja saudável, uma igreja equilibrada, porque os excessos não vêm de Deus. Um equilíbrio, a gente precisa ter um equilíbrio. A gente precisa ser saudável espiritualmente. Porque não adianta a gente colocar tudo na religiosidade. Não adianta a gente colocar tudo na espiritualidade. A gente sabe que 100% desse mundo, tudo que rege, não é espiritual, irmãos. Porque existe uma guerra. Chegarmos aqui é uma guerra, é uma dificuldade, é uma luta. Mas chegamos, vencemos.
E graças a Deus por isso, mas a gente sabe que há uma conspiração a todo tempo para nos distrair, para nos tirar da presença, para não fazermos a vontade de Deus. Muitas das vezes vem setas e dados inflamados para nos entristecer, para abalar com a nossa fé. Muitas das vezes o inimigo se apresenta de uma forma que ele quer dizer que é ele que está no controle da situação. Mas nós não temos compromisso mais com as trevas, não, irmãos. Eu não tenho compromisso com as trevas. O nosso compromisso é com Deus vivo, poderoso, um Deus que diz que Ele tem alimento. Se alimenta dessa palavra. Busque no Senhor. Busque para você saber o que Deus quer de você. Para você saber o que você precisa fazer. Para que você receba esse alimento diário. E para que esse alimento te satisfaça. Mas te satisfaça de uma maneira que você vai conseguir lidar com todo tipo de situações. Você vai conseguir reagir a todas as situações, mas de uma forma onde o nome do Senhor vai ser glorificado. De uma forma onde você vai deitar em segurança, em paz. De uma forma que você vai entender, tem um Deus vendo, tem um Deus observando, tem um Deus que está sabendo. E é isso que o Senhor quer, porque esse alimento nós temos hoje. Hoje nós temos esse alimento, nós temos acesso a esse Senhor. E por que a gente não busca? E por que a gente não entra para que a gente ache esse acesso? Para que a gente possa ouvir o que Ele tem para falar com cada um de nós? Para que Ele possa acalmar? Para que Ele possa, muitas das vezes, tirar todo abatimento da nossa alma, do nosso espírito? Para que Ele possa nos colocar de pé, para que a gente entenda que tem um Deus de amor e de misericórdia, um Deus que está falando nessa noite. Ele é o nosso alimento e nós precisamos desse alimento. Se alimenta em Cristo, se alimenta na palavra, se alimenta na oração, se alimenta no jejum, se alimenta na adoração, se alimenta diminuindo para que ele cresça, se alimenta fazendo a vontade do Senhor, porque quando você começa a fazer a vontade do Senhor, você também se alegra. Você é preenchido pela presença desse Senhor. Você é impactado com a presença desse Senhor. Ele se apresenta muitas das vezes para cada um de nós, para nos orientar, para falar o que Ele quer, para mostrar que Ele é o nosso Senhor. E eu fiquei pensando, meditando nessa palavra, por que muitas das vezes a gente não faz aquilo que Deus quer ver de nós e espera de nós? Ah, nós somos humanos. Ok, somos humanos, mas e a nossa vida espiritual? Como que se encontra a nossa vida espiritual? Como que nós nos encontramos? Porque a gente precisa fazer essa pergunta para a gente mesmo. Porque às vezes a gente acha assim, não, mas eu prego, eu louvo, eu sou líder de alguma coisa. Irmão, nada disso salva. Nada disso dá garantia de eternidade. E nada disso traz paz para o nosso coração, não. Você pode estar servindo, você pode servir da maneira que você esteja servindo. Mas se não estiver de acordo com a vontade do Senhor, você não vai ficar em paz. Você não vai ter alegria, você vai sentir que tem algo faltando. E o que está faltando? Fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Eu não sei o que Ele está querendo de você, ou querendo de mim, ou que está exigindo de mim. Eu sei que de mim Ele exige muita coisa. E pensando que é fácil, não é não, irmãos. Não é fácil não. Eu sempre digo, não dá para romantizar não, quando ele começa a requerer algumas coisas, eu falo, Senhor, não é possível que o Senhor está falando isso para mim. Não é possível que o Senhor está querendo isso de mim. É um conflito, mas como é bom quando dentro desse conflito você entende, Senhor, é por ti, é por amor a ti, é por gratidão a ti. A gente serve, eu sirvo porque eu sou grata. Eu faço, eu obedeço porque eu sou grata. Muitas das vezes a gente sofre porque a gente é grato. Porque a gente quer agradar o nosso Senhor.
É somente por isso. E a gente vê as oportunidades que esse povo teve. Muitas das vezes a gente só quer mais uma oportunidade. Muitas das vezes a gente está falando, Senhor, me dá só mais uma. Senhor, eu não quero errar de novo. Eu quero fazer tudo certo. Eu quero ir por esse caminho. A gente verbaliza isso a todo tempo. Mas na hora de colocar em prática é o que é mais difícil. Porque ele falou, tá bom, tu tá querendo tudo isso. Espera aí que eu vou começar a exigir algumas coisas de você. Ai, não, Senhor, isso aí não dá, não. Isso aí ainda não dá. Espera aí mais um pouquinho. Leva mais uns anos aí. Deixa isso pra lá. Deixa isso encostado. Não mexe nisso, não. Mas a gente precisa deixar Deus mexer, irmãos. Deixa Ele mexer, deixa Ele curar, deixa Ele sarar. Porque é isso que precisa. Porque quanto mais a gente permite com que Ele faça, mais livre a gente se sente. Mais liberta a gente se sente. Mais confiante a gente se sente. É por isso que hoje as minhas lutas, as minhas adversidades, eu consigo compreender por tudo aquilo que eu fui aprendendo ao longo da minha caminhada. E não foi fácil. E não tem sido fácil. Mas nós precisamos saber aquilo que Deus quer de cada um de nós, porque tem alimento, tem pão diário, tem maná. E eu nem preciso sair para pegar, porque tem dentro da minha casa, tem Bíblia em tudo quanto é canto. Basta eu entender o meu momento de oração, o momento de leitura da palavra, o momento que Deus quer falar com cada um de nós. Que nessa noite você entenda que maná diário você necessita, todos nós necessitamos desse maná diário, desse alimento diário. Não queira terceirizar ou achando, não, eu vou me alimentar na sexta-feira, na quarta-feira, que são os dias do culto da igreja. Ou então, eu vou me alimentar ouvindo palavras. É uma bênção? É. Só que hoje tem aplicativos que têm palavras prontas. Não, mas o bom é quando você abre e o Espírito Santo fala e te revela. Porque ele se revela, irmãos. E ele quer falar. Ele quer falar num versículo. Num versículo ele fala. O Senhor está falando de alimento. Um alimento que vai te dar força, coragem. Um alimento que vai te capacitar. Um alimento que vai te colocar de pé. Um alimento que dentro da adversidade, com tudo que possa se apresentar, você vai entender. Eu tenho me alimentado. E é esse alimento que nos momentos mais difíceis e mais cruciais, esse alimento vai surtir efeito. Ele vai surtir efeito, esse alimento. E ele surte efeito porque tem momentos que são coisas terríveis, sérias, que nós presenciamos e que nós passamos, e que é esse alimento que não faz com que a gente esmoreça, com que entregamos os pontos, ou que chutamos o pau da barraca, ou que a gente começa a agir de uma maneira que não vá glorificar o nome do Senhor, de uma maneira que a gente entristece o coração de Deus. Porque a gente acha que a gente não entristece o coração de Deus e às vezes a gente entristece com pequenas coisas. E é isso que eu acho que a gente tem que refletir e não querer. Por quê? Porque nós somos gratos. Eu reconheço hoje tudo que Ele tem sido, tudo que Ele tem feito. Reconheço que estarmos aqui de pé é a misericórdia dEle. Estarmos aqui respirando é a misericórdia dEle. Termos alimento é a misericórdia dEle. Termos um lugar para descansarmos é a misericórdia dEle. Essa semana mesmo eu vi uma criança toda ferida. E eu chorei com aquela criança. Porque eu fiquei imaginando uma mãe para dar banho numa criança daquela com uma enfermidade. Para cuidar, e depois a criança toda enfaixada. Irmãos, aí não tem como a gente ver isso e não se quebrantar, e não se colocar. Eu fiquei pensando assim, e se fosse no meu caso? E se fosse o meu neto? E aí a gente começa a ver a grandeza de Deus em nossa... Não é porque nós somos melhores não, irmãos. Mas se a gente não conseguir ver algumas coisas, ser tocado e se colocar e de repente falar, e se fosse eu vivendo isso, como que seria? Como que tem sido difícil para aquela mãe ver uma criança para dar um banho?
Como que é aquilo, se não for na força de Deus, para você poder fazer o que você tem que fazer como mãe? E aí a gente vive numa plenitude de bênção, mas a gente não reconhece. Irmãos, eu digo igreja, em nome de Jesus, igreja. É necessário um despertar. Nós precisamos despertar. É necessário um entendimento, um despertar, para que a gente possa ser grato. Mas tem que ser uma gratidão que nos constrange. Uma gratidão de muitas das vezes falar assim, eu estou reclamando porque não tenho ovo hoje. Mas às vezes a geladeira está cheia de carne. Às vezes eu não tenho pão, mas tenho um biscoito. Aí não tem um sapato que você quer, mas tem um tênis. Tem o casaco, tem a cama. Mas é uma gratidão que você olhe e você reconheça que vem de Deus para a tua vida. Glória a Deus. E essas pessoas não é porque são pessoas que não são amadas por Deus, não. Mas são pessoas que foram escolhidas para passar por aquelas situações. Ele diz que Ele não nos dá nada que nós não possamos suportar. Então tem coisas que não chegam em nós porque Ele sabe que nós não vamos suportar. Mas como uma mãe suporta muitas das vezes algumas situações, porque é mãe. Como esse pai tem suportado de olhar muitas das vezes para a nossa murmuração como esse povo e falar assim, eu vou mandar a provisão que ela está me pedindo, porque eu sou pai, eu tenho compaixão, eu tenho misericórdia. Ainda que ela não mereça, mas eu vou fazer isso. É isso que Deus fez com aquele povo. Eles não estão merecendo, mas eu vou mostrar para eles com esse milagre, mais uma vez, que eu sou o Deus da vida deles, que foi eu que arranquei eles do Egito. É abrir o nosso entendimento. É começarmos a ver as coisas de uma outra maneira, de uma outra forma, com o coração contrito, com o coração quebrantado. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. E quando nós entendermos isso, vai ser tudo tão mais fácil, vai ser um evangelho tão fácil. Mas você não sabe a luta que eu estou passando. Eu já passei várias, irmãos. Então, luta por luta todo mundo tem. Mas hoje eu sei quem habita em mim. E quem habita em mim vai me dar força, vai me dar estratégia, vai me dar sabedoria, vai colocar alegria, vai colocar louvor, vai colocar gratidão, vai colocar adoração, vai colocar o cumprimento de eu servi-lo a Ele, porque hoje eu sei quem habita, e quem habita é maior do que as lutas, do que as provas, do que as intimidações, do que a afronta, do que a palavra ao contrário. O que habita, Ele é maior, e se Ele é maior, Ele vai fazer a diferença. Porque o que habita em nós é maior do que toda luta, do que toda adversidade. Que nessa noite, que esse maná que você tem diário possa te alimentar. Possa conduzir a tua vida. Possa tirar, muitas das vezes, essa tristeza e essa murmuração dos teus lábios. Para de ficar murmurando e começa, muitas das vezes, a ver o que Deus tem feito para você, para os teus, para a tua casa, para você mesmo. É isso que a gente precisa enxergar, é tirar essa cortina, muitas das vezes só de dor, de sofrimento, de humilhação, de perseguição, e começar a ver a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. É isso que Deus quer que a gente veja, é esse amor à nossa volta, é essa misericórdia, é essa provisão, é esse livramento, é esse escape, é isso que Ele quer que a gente veja, é isso que tem que falar maior, e aí a gente vai ser grato a esse Senhor. A gente vai ser grato a Ele, porque a gente vai reconhecer essa grandeza sobre nossas vidas. Igreja, a gente precisa despertar. Nós precisamos despertar. A Bíblia vai dizer que a igreja ouça o que o Espírito diz à igreja. A gente precisa ouvir. A gente precisa despertar. A gente precisa olhar. Aí a gente fica, mas aí a luta é com o marido, a luta é com a enfermidade, a luta é com o trabalho, é a luta. E a grandeza de Deus, e a presença de Deus, e a ministração de Deus, e a voz do nosso Senhor.
E aquela adoração que muitas das vezes a gente chega aqui quebrado e começa a adorar e começa a chorar e tem hora que parece que o Senhor vai arrebatar a igreja. Isso não conta. E aquela palavra, e aquilo que Deus fala, e aquilo que Deus usa pessoas para falar, e esse maná, que é o alimento que muitas das vezes você abre, vem de encontro ao teu coração, vem para aquilo que você está vivenciando no momento, vem como um refrigério, vem como um renovo, vem como um fortalecimento. Aonde vai parar tudo isso? Por que isso se perde tão rápido de nossas vidas? Por que a gente esquece tudo aquilo que Deus já fez? Por que a gente não lembra que nos momentos mais difíceis Ele entrou com a mão dele poderosa e forte para nos dar escape e livramento? Por que a gente não consegue lembrar disso? É só momentâneo, é uma alegria momentânea, porque quando eles atravessam, Moisés tem um cântico, Miriam dança, e depois eles festejam naquele momento, e depois esquece quando vem uma dificuldade, porque não tem pão, porque não tem carne, porque a gente vivia no meio daquelas panelas, humilhados, escravizados, cativos. Mas eles sentiram falta. Por que esse Deus nos trouxe para esse lugar? Deus libertando aquele povo, suprindo a necessidade daquele povo. E às vezes, por que Deus está deixando eu passar por isso? Por que eu estou passando? Por que eu estou vivendo isso? Por que isso está acontecendo comigo? E a gente murmura, porque a gente questiona, porque a gente quer entender por que a gente está passando, por que está acontecendo. Eu sei lá por que você está passando, eu também passo. E eu não fico tentando quebrar os meus miolos, não. Se eu tenho que passar, eu só falo, Senhor, me dá força, me dá graça, me dá alegria, me dá paz. E a gente vai passando de fé em fé, de glória em glória. Não fico tentando saber por que não. Né? Aí a gente escuta, eu não pergunto mais por quê, para quê? Para extrair o que temos de melhor. Nós temos coisas boas dentro de nós, que o inferno, que aquilo que a gente possa ter vivenciado, quer demonstrar que nós não temos. Mas o Senhor, muitas das vezes, nos coloca numa prensa para extrair o de melhor que temos, porque nós temos coisas boas dentro de nós, sim, que vai começar a se apresentar, que vai começar a mostrar que Ele entrou e está fazendo uma obra de dentro para fora. Vamos nos colocar de pé. Pega esse maná nessa noite. Como você chegou aqui? Você precisa se alimentar. Esse alimento está fazendo diferença para a tua vida? Esse alimento, nos momentos mais difíceis, está fazendo com que você entenda, não, eu estou fortalecido, fortalecida. Eu estou alimentada, eu estou enxertada na rocha. O vento está soprando, a tempestade chegou, mas nós estamos enxertados, alicerçados na rocha, nós estamos alimentados, porque nós temos nos alimentado, nós temos ouvido, o Senhor tem falado, o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos ensinado, por isso nós estamos de pé. Por isso nós vamos passar por essas adversidades. E vai chegar um momento que você vai olhar e vai falar assim, porque às vezes ela passa, a gente nem percebeu que ela já passou. Às vezes ela já passou, a gente nem percebeu. Já acabou. Virão outras. E seja bem-vindo ao Evangelho, virão outras. Mas aí conduta diferente, fala diferente, pensamento diferente, postura diferente, entendimento diferente. Porque aquela que passou trouxe ensinamento para a minha vida. Aquela que passou trouxe maturidade para a minha vida. Aquela que passou trouxe misericórdia para o meu coração. Que o Espírito Santo de Deus te alimente. E se o Senhor falar, é de acordo com a tua necessidade, é de acordo para a tua casa, é de acordo para aqueles que habitam, fica com aquilo que Deus está falando. Não precisa pegar demais, não. Porque se Ele falou que amanhã Ele vai prover, Ele vai prover. Ele garante aquilo que Ele fala. Aleluia. E se tem uma coisa que Deus tem falado nesse lugar, é que não vai faltar nem farinha nem azeite. Aleluia. E Deus tem suprido as nossas necessidades. Deus não tem deixado faltar. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado dessa obra.
Muitas das vezes, desempregado, o Senhor não deixa faltar. Muitas das vezes, na enfermidade, Deus não deixa faltar o tratamento, o remédio. Deus vai preparando com plano, sem plano. A gente trata, a gente faz. Deus vai abrindo porta, Deus vai colocando pessoas, Deus vai dando direção. Porque Ele vai demonstrando, como Ele mostrou nessa palavra, como Ele falou para Moisés, eu vou mostrar que fui eu que tirei eles do Egito, mandando maná para eles. E é isso que Deus tem feito em nossas vidas. Que essa noite, que o Espírito Santo de Deus, que esse maná possa estar caindo sobre a tua vida, sobre a tua casa. E que você, quando estiver na tua casa, você lembra. O pão que desce dos céus já está nas nossas mãos. Tem um pão vivo. Tem uma palavra viva. Tem uma palavra de renovo, de fortalecimento. É essa palavra que vai fazer com que você suporte os dias maus. É essa palavra que vai te dar vitória nas fases que você está vivenciando. É essa palavra que vai saciar toda a sua fome. E aí nós vamos ver as coisas se acertando, o Senhor colocando tudo no seu devido lugar, o Senhor trabalhando em nós, o Senhor nos libertando, nos dando autonomia, nos dando liberdade de servirmos, de louvarmos, de adorá-los em paz no nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe. Que Ele continue ativo na sua vida. E que você possa ser sensível à voz desse Santo Espírito. Aleluia.